temos aí a introdução feita pelo próprio Kant em relação ao pensamento dele, como que ele conseguiu conciliar o empirismo com o racionalismo. A gente tem aqui da diferença, né, a introdução da obra dele, da diferença entre conhecimento puro e conhecimento empírico. Logo na primeira frase, a gente observa a importância aí, que ele dá uma importância considerável para a experimentação, né? Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência. Ora, esse aspecto ele é muito importante no pensamento kantiano, porque, antes de mais nada, a gente está lidando com de onde parte. Será que é inato o conhecimento? Será que nasce conosco? Aqui já está tomando um ponto de partida e está dizendo, não, todo conhecimento parte da experiência. Okay? Apesar de que nem todos vêm da experiência, como ele vai falar logo no segundo parágrafo aqui, logo embaixo. Se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, você tem lá, né, aqui no segundo parágrafo, ok? Segundo parágrafo você vai ter, se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele deriva da experiência. E a gente vai tentar pensar exatamente um pouquinho dessa relação aqui. Se a gente tem algum conhecimento que vem da experiência, o Kant vai chamar esse conhecimento de a posteriori. Okay? Enquanto o conhecimento que vem da nossa razão, que vem simplesmente de ordem matemática, simplesmente a partir das deduções, esse conhecimento que vem de deduções matemáticas, lógicas, que assume um princípio lógico do tipo todo objeto é idêntico a si mesmo, tipo um princípio assim, uma regra, né? E aí você vai aplicando essa regra. É o conhecimento a priori, ok? Temos o conhecimento então a priori e o conhecimento a posteriori, ok? O conhecimento a priori é o que vem da razão matemática, lógico-matemática, e o conhecimento a posteriori é o que vem da experimentação, certo? Você tem aí a priori e a posteriori. Aqui aparece então a primeira definição, né, de Kant a respeito do que é o a priori e o que é o a posteriori. No entanto, isso daqui poderia provocar um certo estranhamento nas pessoas. Por quê? Porque a gente acabou de falar que o conhecimento ele se inicia com a experiência. Então por que a gente não chama a experiência de a priori e o que é da razão matemática de a posteriori? Por que a gente inverte aqui? Por que a gente coloca o posterior para a experiência, né? Posterior não é o que vem depois? Mas tudo não começa com a experiência? Não sei se você está entendendo aqui o problema. Para responder essa questão, gente, vale aqui uma análise a respeito da edição A, okay? Da primeira edição de Kant. Porque na primeira edição ele explica por que isso acontece. Vamos lá para a página. A gente chega aqui então na página 82, que apresenta um texto da versão 1, né, da primeira versão da Crítica da Razão Pura. A introdução aqui agora sendo apresentada da sua primeira versão, que ainda estava meio limitada e sem muitas análises e tal. No entanto, nessa primeira versão ela faz uma análise que foi extraída na segunda versão. Uma análise que pode ajudar a esclarecer, por exemplo, por que Kant usa a noção de a priori e a noção de a posteriori. Veja que, se na ordem lá do tempo a experimentação vem primeiro, né, tudo inicia-se com a experimentação, então simplesmente numa ordem do tempo a gente tem lá a prioridade da experimentação e depois vem a razão. Se a gente tem isso ali na ordem do tempo, agora a gente tem também uma certa ordem, que é a ordem da segurança do conhecimento, a ordem da certeza. A gente vê aqui nos textos em vermelho, tá, que eu grifei, exatamente esse apontamento. É certo que a experiência nos diz o que é, mas não o que deve ser, de maneira necessária. Desse modo e não de outro. Veja que a experiência ela até apresenta as coisas para a gente,
mas ela não apresenta o rigor, né, a exatidão das informações. O que vai apresentar o rigor e a exatidão é exatamente aqueles princípios necessários da nossa mente. Nesse contexto, gente, surge uma palavra importante aqui, que é a palavra necessária. O que significa algo ser necessário, gente? Não sei se isso fica claro para vocês, é uma palavra que pode acabar passando despercebida, mas que tem uma importância realmente aqui muito grande. O que significa algo ser algo necessário? Significa simplesmente que em qualquer alternativa, em qualquer cenário que você imaginar, aquele conhecimento será exato, preciso. Geralmente as verdades matemáticas estariam entre as verdades necessárias. Tá? A princípio é aquelas verdades que a gente considera como necessárias. Então imagine aí, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Né? Você está ali e você tem várias situações, vários cenários diante na sua mente que você consegue imaginar. Em qualquer cenário desses, a princípio, você vai ter exatamente a ideia de que 2 mais 2 é igual a 4 no primeiro cenário, 2 mais 2 é igual a 4 no segundo cenário e 2 mais 2 é igual a 4 no terceiro cenário. Assim também o princípio de identidade, né, o princípio de não contradição, a princípio são noções que são necessárias, porque não tem como, em alguma circunstância, aquilo ali não ser verdadeiro. Em qualquer contexto, a coisa será verdadeira, em qualquer cenário. E o que acontece aqui é o seguinte, essas verdades necessárias, tá, elas serão importantes para determinar uma certa segurança no conhecimento. Okay? Por isso mesmo que elas vão ser fundamentais para a gente entender o passo que Kant vai dar aqui para esclarecer as noções de a priori e a posteriori. Uma vez que necessário é o que é mais seguro, a gente tem em oposição a isso, né, o contingente. O contingente seria, por exemplo, o céu é azul. Né? Vamos imaginar aqui. O céu é azul. Você está lá diante do céu é azul. Bom, é a única possibilidade? É o único cenário possível para essa informação? Não. Você pode imaginar, por exemplo, o céu nublado. Ou o céu noturno, certo? Que é escuro. Você vai imaginar, então, várias alternativas possíveis, né? O sol lá, o pôr do sol, quando você tem lá um céu mais avermelhado também. Então, você tem várias possibilidades. O céu é azul, né? Numa primeira possibilidade. O céu nublado, cinza, digamos assim. E o céu preto da noite. Já são várias alternativas. Veja que a afirmação, então, o céu é azul, o conhecimento de que o céu é azul é um conhecimento contingente, tá? Que expressa apenas uma possibilidade diante das suas informações. Repara que para você saber que o céu é azul, você precisou de quê? De experimentá-lo, tá? De ver ali para ver se a coisa está sendo azul mesmo ou não. Então, alguns conhecimentos são dessa ordem, experimental. Uma vez que eles são dessa ordem experimental, eles acabam tendo esse caráter que a gente chama de contingente, tá? Que é oposto ao necessário. Se o necessário foi aquela que está muito baseado na matemática, na lógica, e acaba afirmando coisas que se repetem sempre, em qualquer cenário, tá? Como eu falei lá de 2 mais 2 é igual a 4, os princípios da lógica. Se aquelas noções são sempre verdadeiras, né, elas a princípio elas têm que servir de base para o conhecimento. Porque a gente não pode considerar os dados da sensibilidade como base de um conhecimento seguro. Uma vez que o próprio conhecimento da experiência ele pode ter alternativas, é incerto, é inseguro. Né? É por isso mesmo que a gente acaba chamando os conhecimentos matemáticos, lógicos, de a priori. Eles têm uma certa prioridade na nossa mente. Okay? Porque eles determinam aqui, como o próprio Kant falou, como as coisas devem ser. Okay? Determina o que deve ser do nosso entendimento. Como que a gente deve entender da maneira mais segura, mais certa possível o mundo. Então, quando você está diante desse aspecto aí, que mostra, por exemplo, se deve ser, mostra um aspecto muito formalista do pensamento kantiano, em certo sentido, que é o aspecto de você, até normalista, para ser mais preciso, né? De você determinar uma norma de como que deve se haver os procedimentos a respeito da experimentação.
é os conhecimentos a priori que determinam os procedimentos que vão ser realizados na própria experimentação. Então, por isso mesmo que eles são a priori, são prioritários. Depois, né, os a posteriori, os posteriores, né, que são os da experiência, porque eles vão receber digamos assim, a influência, a análise que vem dos conhecimentos a priori. Okay? Você tem a base do conhecimento a priori para depois aplicar na experimentação. Okay? Você não tem uma experimentação pura, simplesmente, mas antes de mais nada, uma experimentação que está sempre sendo ordenada, organizada pela razão. Okay? Por isso, então, que você vai ver aqui a análise que ele vai fazer logo mais abaixo, né? O texto aqui, começando aqui pelos semelhantes, né? Você vai ter lá os semelhantes conhecimentos, semelhantes conhecimentos universais, que ao mesmo tempo apresentam o caráter de necessidade interna, devem, independentemente da experiência, ser claros e cerros por si mesmos. Cerros, né? Cerros por si mesmos. Por esse motivo se intitulam conhecimentos a priori. Enquanto tudo aquilo que, pelo contrário, é extraído simplesmente da experiência, é conhecido, como se diz, apenas a posteriori ou empiricamente. Então, é nesse sentido que você vai começar a observar lá as análises que vêm a priori e aquelas que vêm a posteriori. Ok? Então é nesse sentido que a gente acaba identificando, por exemplo, que de um lado, tá, a experiência ela inicia o conhecimento temporalmente. Então há uma ordem temporal. No entanto, há também uma ordem, por assim dizer, das certezas, da razão, da precisão da informação. E essa ordem da precisão, da certeza, ela se inicia com aquilo que é mais matemático, mais lógico, e vai em direção ao experimental. Nessa ordem da certeza, você tem lá o a priori, tá, como sendo o lógico, matemático, e o a posteriori como sendo o experimental. Beleza? Então, veja que ao analisar um pouco o texto, logo a seguir, você vai observar o uso, né, que eu grifei de misturar, né, da expressão misturar, da expressão ligar, é o que o Kant pensa, antes de mais nada, a respeito dos conhecimentos a priori e a posteriori. Eles estão sempre em constante ligação, em constante mistura. A gente não deve considerá-los de uma maneira pura, tá? Pura no sentido de não simplesmente somente ele, né? Somente a razão ou somente a experiência. Não, você tem que estar sempre tratando os dois de uma maneira misturada. Conhecimento a priori e conhecimento a posteriori precisam estar sempre em conexão. Ok? Já comentamos aqui logo na página 62, ok? Sobre essa distinção entre a priori e posteriori. A gente já foi lá na página 82 para esclarecer melhor, mas a gente não comentou algumas coisinhas aqui importantes. Vamos aqui só comentar uma coisinha importante na página 64, só para enfatizar um aspecto aqui. Como que a gente pode separar então o que é a priori do que é a posteriori? Ele vai simplesmente para ajudar na separação entre o que é a priori e a posteriori. O Kant vai dizer que o a priori é aqueles conhecimentos, envolve aqueles conhecimentos de ordem da necessidade, ok? Necessidade é exatamente aquela ideia de que você, em todas as opções alternativas, em todos os cenários possíveis, sempre você vai encontrar a mesma resposta, né? Geralmente os conhecimentos de ordem matemática são necessários, porque em qualquer circunstância que você esteja, 2 mais 2 é igual a 4, os lógicos também, né? Todo objeto é idêntico a si mesmo. Algumas afirmações desse tipo, né, são sempre verdadeiras, independentemente do cenário em que se apresentem. Okay? Então, há aí um quê de necessidade e também são universais, né, e se aplicam a todas as coisas, a várias coisas ou a todas as coisas. Você imagina então que quando você encontra uma característica da necessidade e também uma característica da universalidade, você já está diante de um conhecimento que seria
a priori, ok? Segundo o pensamento kantiano. Por oposição, o a posteriori seria exatamente aqueles conhecimentos contingentes, né, que é o oposto de necessário, e particulares, oposto a universal, beleza? Diante disso, o que acontece? Vale um comentário aqui sobre essa questão também, né? Porque o que acontece? Isso é dentro do pensamento kantiano, porque na filosofia contemporânea a gente vai rever um pouco isso daí, vai aparecer um filósofo chamado Saul Kripke, que vai defender, por exemplo, que a existência de necessários a posteriori, né? Que é o oposto do que o Kant está querendo dizer aqui, tá? E também ele vai defender a existência de contingentes a priori. Ele é totalmente o contrário do que Kant está querendo dizer. A princípio, tá, para não confundir, não vamos misturar muita coisa, mas só para dizer que o Kant já foi criticado, já foi muitos dos pensamentos dele já foram reformulados, outros filósofos já deram um certo prosseguimento nessas análises aqui, tá? Não vamos ficar presos simplesmente a Kant é o absoluto. Muita coisa já foi revista, tá bom?